Você já sentiu aquele cansaço que você não sabe explicar? Não é o cansaço físico depois de um dia cheio. É um cansaço diferente, mas silencioso. Existe um tipo de cansaço que quase ninguém percebe no começo. Aquele que aparece quando você passa tempo demais, tentando ser entendido, tentando ser aceito, tentando não parecer estranho aos olhos dos outros. Talvez você já tenha sentido isso. Você está em uma conversa comum, nada fora do normal, mas por dentro existe um pequeno esforço constante, como se estivesse medindo cada palavra antes de falar, pensando 2 vezes antes de discordar, revisando mentalmente o que acabou de dizer, tentando perceber se a outra pessoa aprovou, concordou, aceitou. E o mais curioso é que isso não começa de repente. Vai acontecendo aos poucos. Você aprende desde cedo que ser aceito é importante, que agradar evita conflitos, que se adaptar facilita a convivência. Então você ajusta o tom da voz, escolhe melhor as palavras, evita certos assuntos, sorri quando talvez não quisesse sorrir. No começo isso parece natural, faz parte da vida em sociedade, mas existe um ponto muito sutil, em que essa adaptação deixa de ser uma escolha e passa a ser um hábito automático. Você já não percebe quando começou, só percebe quando algo dentro começa a ficar pesado. Carl Jung observava que existe um momento muito particular no desenvolvimento psicológico em que a pessoa começa a se sentir estranhamente cansada, não do mundo, mas de viver constantemente voltada para fora. Não cansada de trabalhar, não cansada das pessoas, mas cansada de se observar o tempo inteiro através do olhar dos outros. Como se, antes de qualquer decisão, surgisse uma pergunta silenciosa. Será que isso vai ser bem aceito? Essa pergunta pode parecer pequena, mas quando se repete muitas vezes ao longo dos anos, ela começa a ocupar um espaço enorme dentro da vida. Você continua fazendo o que sempre fez, continua cumprindo seus papéis, continua participando das conversas, continua seguindo o ritmo das pessoas ao seu redor. Mas existe uma parte sua que já não participa da mesma forma. Uma parte que observa, que mede, que hesita e às vezes que recua. Jung não via esse momento como um erro ou fraqueza. Pelo contrário, ele via como um sinal silencioso de que algo dentro de você está começando a pedir espaço. Não um espaço externo, um espaço interno. Porque quando você vive tempo demais reagindo ao mundo, chega um momento em que começa a esquecer de perguntar algo muito simples. O que realmente faz sentido para mim? E o curioso é que essa pergunta não aparece de forma clara. Ela aparece como desconforto, como um leve incômodo em situações que antes pareciam normais. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar quando começa a crescer. Talvez você perceba isso em momentos pequenos, quando diz sim para algo que não queria fazer e sente um peso logo depois. Quando concorda com uma opinião, mesmo sabendo que pensa diferente. Quando percebe que está mais preocupado com a reação dos outros do que com o que realmente sente. Esses momentos parecem insignificantes, mas quando se acumulam, começam a formar um padrão. E é nesse padrão que muitas pessoas passam anos vivendo, sem perceber que aos poucos foram entregando para o mundo algo muito importante: a autoridade sobre quem são. Jung dizia que quando uma pessoa mede seu valor constantemente pelo olhar externo, ela começa a perder contato com aquilo que deveria ser o seu ponto de referência mais profundo. Não porque os outros estejam errados, mas porque o centro da vida deixa de estar dentro e passa a depender do que vem de fora. Imagine alguém caminhando sem direção própria, apenas seguindo o fluxo das pessoas ao redor. Se todos viram à esquerda, essa pessoa vira também. Se todos param, ela para. Não porque esse seja o caminho certo, mas porque parece mais seguro não se afastar do grupo.
Durante muito tempo, isso funciona. Você se adapta, se encaixa, evita conflitos desnecessários, mas existe um custo silencioso nisso. Um custo que não aparece imediatamente, mas que começa a se manifestar como um tipo muito específico de vazio. Não um vazio dramático, um vazio discreto. A sensação de estar vivendo, mas não totalmente presente dentro da própria vida. Como se estivesse sempre ajustando algo, sempre tentando manter uma imagem, sempre preocupado em parecer adequado. E esse estado é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem anos assim, acreditando que esse esforço constante é simplesmente parte da vida adulta. Mas em algum momento, algo começa a mudar. Uma percepção nova surge, não como uma decisão racional, mas como um cansaço emocional difícil de ignorar. Um cansaço que não pede descanso, pede sinceridade, porque talvez pela primeira vez você comece a perceber que viveu tempo demais tentando corresponder e tempo de menos tentando entender quem realmente é quando ninguém está olhando. Se enquanto você escuta isso, alguma parte da sua própria experiência começou a fazer sentido, talvez esse seja um bom momento para marcar presença aqui no canal. Não como um gesto automático, mas como um pequeno sinal de que esse tipo de reflexão merece continuar aparecendo no seu caminho. Às vezes, tudo começa com um reconhecimento silencioso. E o mais interessante é que, quando esse reconhecimento aparece, ele traz junto uma pergunta que poucas pessoas conseguem evitar por muito tempo. Se eu passei tanto tempo tentando ser aceito, quem exatamente eu deixei de ser no caminho? E é nesse ponto que uma descoberta ainda mais delicada começa a surgir. Porque quando você olha com mais atenção para a própria vida, percebe que talvez não tenha sido você quem viveu o tempo inteiro, mas sim uma versão cuidadosamente construída para ser aceita. Existe um momento muito particular nesse processo, um momento em que uma pergunta silenciosa começa a aparecer, não de forma dramática, não como uma crise evidente, mas como um pensamento discreto que surge em alguns instantes mais quietos. Será que fui eu mesmo o tempo todo? Ou apenas alguém tentando não decepcionar? Essa pergunta não vem acompanhada de respostas imediatas. Ela vem acompanhada de lembranças, pequenas situações que, quando revisitadas, começam a parecer diferentes. Momentos em que você disse sim sem ter certeza. Momentos em que concordou para evitar desconforto. Momentos em que escolheu o caminho mais aceito, não necessariamente o que fazia mais sentido. Nada disso parece grave isoladamente. Mas quando você observa o conjunto, começa a surgir uma sensação estranha, como se, ao longo dos anos, uma versão sua tivesse sido moldada pouco a pouco. Não por maldade, não por obrigação, mas por necessidade de pertencimento. Carl Jung chamava essa construção silenciosa de persona, não como algo negativo, mas como uma ferramenta necessária para viver em sociedade. Desde muito cedo, todos nós aprendemos que existem formas de se comportar que são mais aceitas. Você aprende quando falar, quando ficar quieto, quando discordar e quando fingir concordar. Aprende que certas emoções são bem-vindas e outras nem tanto. Então você ajusta, se adapta, refina sua forma de se apresentar ao mundo. No início, isso é natural. É assim que convivemos. Mas o problema começa quando essa adaptação deixa de ser consciente e passa a ser automática. Quando você já não sabe mais separar o que é espontâneo do que é apenas esperado. E isso acontece de forma muito mais sutil do que parece. Você não acorda um dia e decide criar uma máscara. Você simplesmente percebe que, em certos ambientes, precisa agir de uma forma específica para não causar estranhamento. Em reuniões, você escolhe palavras mais neutras. Em conversas, evita certos posicionamentos. Em decisões pessoais, considera primeiro como aquilo será visto,
não por fraqueza, mas por hábito, por sobrevivência social. Jung dizia que a persona nunca foi feita para carregar o sentido da vida. Ela foi criada para facilitar a convivência. Mas quando uma pessoa começa a depender dessa imagem para sentir que tem valor, algo se desorganiza internamente. Porque nesse ponto, a vida deixa de ser vivida de dentro para fora e passa a ser mantida de fora para dentro. Você não vive mais para expressar quem é. Você vive para manter uma versão que funciona bem aos olhos dos outros. E manter essa versão exige energia, muita energia. É por isso que, em alguns momentos, surge um cansaço difícil de explicar. Não físico, mas emocional. O cansaço de estar sempre atento, sempre calibrando, sempre tentando manter coerência com uma imagem que muitas vezes nem foi escolhida conscientemente. Talvez você já tenha percebido isso em situações muito comuns. Quando alguém pergunta o que você realmente gosta, e a resposta demora mais do que deveria. Quando surge a oportunidade de fazer algo diferente, e a primeira reação não é curiosidade, mas preocupação com a opinião alheia. Quando você percebe que certas escolhas foram feitas mais para evitar julgamento do que por desejo verdadeiro. Esses momentos não são raros, mas muitas vezes passam despercebidos, porque a persona é confortável, ela protege, ela organiza, ela evita conflitos desnecessários. Mas ao mesmo tempo, ela pode se tornar silenciosamente limitadora, principalmente quando você começa a sentir que não existe mais um espaço claro onde possa simplesmente ser, sem precisar representar nada. Uma história comum ajuda a entender isso. Imagine alguém que sempre foi visto como responsável, equilibrado, confiável. Essa pessoa aprende que essa imagem funciona, recebe reconhecimento por isso, confiança por isso, respeito por isso. Então continua sustentando essa postura, mesmo em momentos em que gostaria de agir de forma diferente. Com o tempo, algo curioso acontece. Ela já não sabe exatamente onde termina o papel e onde começa quem ela realmente é. E esse tipo de dúvida não aparece como uma crise visível. Ela aparece como um desconforto leve, mas persistente. Uma sensação de estar vivendo corretamente, mas não necessariamente vivendo com verdade. Se em algum momento da sua vida você já teve a sensação de estar cumprindo expectativas, mas sem ter certeza se elas eram realmente suas, talvez isso mereça ser observado com mais cuidado. Se essa reflexão trouxe à memória alguma situação específica, algum momento em que você percebeu que estava vivendo mais para corresponder do que para sentir, vale a pena registrar isso. Você pode escrever aqui nos comentários uma palavra simples. Reconheci. Não precisa explicar. Não precisa justificar. Às vezes, apenas reconhecer que algo faz sentido já é o primeiro passo para enxergar o que antes parecia invisível. Porque quando essa percepção começa a surgir, uma consequência quase inevitável aparece logo em seguida. Você começa a olhar ao redor e, sem perceber, começa a se comparar. E é exatamente nesse ponto que um dos hábitos mais silenciosos e mais desgastantes começa a se revelar. Quando você começa a perceber que viveu muito tempo tentando corresponder, um movimento quase automático acontece. Você olha ao redor, não de forma consciente no começo, mas como um reflexo antigo que ainda está presente. Você observa onde as outras pessoas estão, o que conquistaram, como vivem, que escolhas fizeram. E muitas vezes, sem perceber, surge uma pergunta silenciosa. Será que eu estou atrasado? Essa pergunta parece pequena, mas ela carrega um peso enorme. Porque quando você começa a medir sua vida pelo ritmo dos outros, algo muito delicado acontece. Você deixa de ouvir o próprio tempo. Carl Jung observava que cada pessoa carrega um ritmo interno muito particular. Um ritmo que não pode ser comparado nem acelerado artificialmente, sem consequências. Mas o mundo raramente respeita esse ritmo.
existe sempre um padrão implícito, uma expectativa coletiva, uma ideia silenciosa de que certas coisas precisam acontecer em determinados momentos. Até certa idade você deveria ter definido um caminho. Até certo ponto deveria ter alcançado alguma estabilidade. Até determinado momento deveria estar mais avançado. Essas ideias não são sempre ditas em voz alta, mas estão presentes nas conversas, nas comparações informais, nos comentários aparentemente inofensivos. E é nesse ambiente que muitas pessoas começam a sentir um tipo específico de inquietação. Não porque estejam realmente perdidas, mas porque estão tentando acompanhar um mapa que não foi feito para elas. Imagine alguém caminhando por uma estrada tranquila, seguindo um caminho próprio. No começo, tudo parece fazer sentido, mas de repente, essa pessoa começa a ouvir passos ao redor. Outras pessoas passando mais rápido, outras pessoas chegando antes, outras pessoas celebrando conquistas visíveis. E então surge a dúvida: será que eu deveria estar correndo também? A partir desse momento, algo muda. O foco deixa de ser a direção e passa a ser a velocidade. Mas velocidade sem direção raramente leva ao lugar certo. Jung dizia que comparar constantemente a própria vida com a vida dos outros é uma forma muito sutil de negar o próprio processo, porque cada comparação carrega uma mensagem implícita. O caminho do outro parece mais válido do que o meu. E essa mensagem, quando repetida muitas vezes, começa a enfraquecer algo essencial: a confiança no próprio percurso. Talvez você já tenha sentido isso em situações comuns, ao ver alguém alcançando algo que você ainda não alcançou, ao ouvir histórias que parecem mais organizadas do que a sua, ao perceber que certas pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo, enquanto você ainda sente dúvidas. Esses momentos não são raros, mas o efeito que eles produzem pode ser profundo, porque aos poucos você começa a ajustar suas escolhas não pelo que faz sentido, mas pelo que parece mais aceitável ou admirável. E esse ajuste constante gera um desgaste silencioso, um tipo de cansaço que não vem do esforço físico, mas do esforço psicológico de tentar acompanhar expectativas que nem sempre são suas. Existe uma história muito comum que ilustra bem isso. Imagine alguém que durante anos se sente atrasado em relação aos amigos. Os outros parecem avançar com clareza, conquistam estabilidade, tomam decisões firmes, constroem trajetórias previsíveis. Enquanto isso, essa pessoa muda de direção algumas vezes. Experimenta caminhos diferentes, questiona escolhas. E por causa disso, começa a acreditar que existe algo errado com ela. Mas o que muitas vezes não é percebido é que mudanças de direção nem sempre são sinais de erro. Às vezes, são sinais de busca, sinais de tentativa, sinais de um processo interno que ainda está se formando. Jung acreditava que períodos de dúvida, de lentidão e até de confusão podem ser partes necessárias do desenvolvimento psicológico. Não falhas, não atrasos, mas fases naturais de maturação. O problema surge quando essas fases são comparadas com a estabilidade aparente dos outros, porque a aparência não revela processo. Você vê o resultado final, mas não vê o caminho completo, não vê as dúvidas escondidas, não vê os conflitos internos, não vê os momentos de incerteza que também fazem parte da vida alheia. E mesmo assim, compara. Esse hábito é silencioso, mas profundamente desgastante. Porque, ao tentar acompanhar o ritmo dos outros, você pode acabar se afastando do próprio caminho, não de forma dramática, mas lentamente, quase imperceptivelmente. Até que, em algum momento, surge uma sensação difícil de ignorar. A sensação de estar se esforçando muito, mas sem saber exatamente para onde. E esse é um dos sinais mais claros de que algo precisa ser revisto. Não o mundo ao redor,
mas a forma como você se posiciona dentro dele. Porque quando você começa a perceber que está correndo sem direção própria, surge uma oportunidade rara, a oportunidade de parar, não para desistir, mas para observar, para perceber que talvez o maior peso que você carrega não seja o esforço em si, mas a comparação constante. E quando essa percepção começa a surgir, um outro medo costuma aparecer logo em seguida, um medo ainda mais silencioso, o medo de ser julgado, mesmo quando ninguém disse nada, mesmo quando não existe crítica explícita. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado continua ali, e é exatamente nesse ponto que uma pergunta muito delicada começa a ganhar força. Quem realmente está julgando você? Quando você começa a se afastar da necessidade constante de comparação, algo curioso acontece. Você percebe que não está mais correndo atrás de ninguém, não está mais tentando provar nada o tempo todo. Mas mesmo assim, ainda existe um pequeno desconforto que aparece de vez em quando. Não é comparação direta, não é competição aberta. É algo mais sutil, um olhar atravessado, um comentário ambíguo, um silêncio estranho depois que você fala algo. E de repente você sente como se estivesse sendo observado, avaliado, julgado, mesmo quando ninguém disse nada. Carl Jung observava que esse tipo de sensação nem sempre nasce fora, muitas vezes nasce dentro. Ele chamou esse processo de projeção. A projeção acontece quando algo dentro de você ainda não foi completamente reconhecido, e por isso parece vir de fora. Você acredita que os outros estão julgando, mas, na verdade, muitas vezes é a sua própria voz interna que ainda não foi compreendida. Pense em quantas vezes você sentiu medo de errar, antes mesmo de tentar. Quantas vezes você deixou de falar algo porque imaginou a reação dos outros, mesmo sem ter certeza de qual seria essa reação. Isso cria uma espécie de vigilância interna constante. Você começa a viver como se estivesse sendo observado o tempo todo. Mas o mais curioso é que esse olhar nem sempre é real. Ele é aprendido, construído ao longo do tempo, talvez em momentos em que você foi corrigido com dureza, talvez quando percebeu que errar trazia desconforto, talvez quando aprendeu que ser aceito era mais seguro do que ser verdadeiro. Aos poucos, essa vigilância externa vira interna, e você passa a se julgar antes mesmo que alguém tenha a chance de fazer isso. Jung dizia que aquilo que mais incomoda nos outros muitas vezes aponta para algo dentro de nós que ainda não foi integrado. Não é sobre culpa, não é sobre erro, é sobre reconhecimento, sobre perceber que algumas das críticas que você teme ouvir já estão acontecendo dentro de você. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de tentar controlar o olhar dos outros e começa a observar o próprio olhar interno. Quem é que exige perfeição o tempo todo? Quem é que não permite erro? Quem é que insiste em repetir que ainda não é suficiente? Essas perguntas não aparecem como acusações. Elas aparecem como convites. Convites para olhar com mais honestidade para aquilo que sempre esteve ali, mas que talvez nunca tenha sido nomeado. Existe uma história comum, quase invisível, que ilustra bem isso. Uma mulher que trabalhava em um ambiente competitivo acreditava que todos duvidavam dela. Cada pergunta que recebia parecia uma crítica. Cada sugestão parecia uma correção disfarçada. Ela se sentia constantemente julgada, mas ao olhar com mais calma para sua própria história, percebeu algo desconfortável. Ela mesma acreditava que não era boa o suficiente. Essa ideia nunca tinha sido dita em voz alta, mas estava sempre presente. E por não conseguir olhar diretamente para esse pensamento, ela o projetava nos outros. Era como se o mundo estivesse repetindo aquilo que ela mesma não queria ouvir de si. Quando finalmente reconheceu esse padrão, algo inesperado aconteceu. O mundo não mudou,
As pessoas continuaram fazendo perguntas, continuaram dando sugestões, mas a sensação de julgamento diminuiu. Não porque os outros ficaram mais gentis, mas porque ela deixou de carregar um julgamento silencioso dentro de si. Esse é um dos momentos mais profundos do caminho interior. Não é quando o mundo muda, é quando a forma como você interpreta o mundo começa a se transformar. E isso não acontece com esforço, acontece com observação, com disposição para olhar para dentro, sem fugir imediatamente. Quando você faz isso, uma parte da energia que antes estava espalhada no mundo começa a voltar para você. Você deixa de tentar controlar o que os outros pensam e começa a entender o que você mesmo sente. E isso traz um tipo diferente de liberdade, uma liberdade silenciosa, sem barulho, sem anúncio, apenas uma sensação gradual de que o mundo deixou de parecer tão ameaçador, porque agora você não precisa mais usar os outros como espelho para partes que ainda não foram reconhecidas. Se enquanto você ouve isso, surgiu alguma lembrança ou alguma situação específica ou até um pensamento que você costuma evitar, vale registrar aqui nos comentários uma única palavra: espelho. Não precisa explicar, não precisa justificar. Às vezes, reconhecer que existe um espelho já é o primeiro movimento para enxergar com mais clareza. E quando esse movimento acontece, algo novo começa a surgir logo depois. Porque quando o medo do julgamento começa a diminuir, surge um espaço que antes não existia, um espaço silencioso, um espaço vazio. E é nesse espaço que muita gente começa a sentir algo que assusta no começo, mas que, na verdade, pode ser um dos sinais mais importantes de todo esse processo. Existe um momento muito particular depois que o medo constante do julgamento começa a diminuir. Não é um momento barulhento, não vem acompanhado de certezas ou decisões grandiosas. Na verdade, ele costuma vir em forma de silêncio. Um silêncio que antes parecia desconfortável, mas que agora começa a ter outro peso. É nesse ponto que muita gente começa a perceber algo que durante muito tempo evitou: a própria solidão. Não aquela solidão de estar abandonado, mas aquela sensação de estar consigo mesmo, sem distrações constantes. Carl Jung tinha uma visão muito diferente do que a maioria das pessoas imagina quando pensa em ficar só. Para ele, a solidão não era um castigo, nem um sinal de fracasso social. Era um espaço necessário, um território onde algo que sempre esteve abafado finalmente pode ser ouvido. Quando você passa muito tempo vivendo sob o olhar dos outros, reagindo a opiniões, expectativas e julgamentos, a sua própria voz interna começa a se tornar distante. Ela não desaparece, mas fica cada vez mais baixa, como se estivesse sempre esperando uma pausa no barulho para conseguir se manifestar. O problema é que, na maioria das vezes, essa pausa nunca vem. As conversas continuam, as notificações chegam, os compromissos se acumulam, as distrações ocupam cada espaço disponível. E sem perceber, você passa anos sem escutar aquilo que realmente sente. Por isso, quando o silêncio aparece, ele assusta. Não porque seja perigoso, mas porque ele revela pensamentos que foram adiados, revela desejos que ficaram guardados, revela tristezas que nunca tiveram espaço para existir. É por isso que tanta gente tenta fugir da solidão, não por medo de estar só, mas por medo do que pode surgir quando não há mais distração. Imagine um lago em um dia de vento. Enquanto o vento sopra, a superfície da água se movimenta o tempo todo. Ondas pequenas surgem sem parar, reflexos ficam distorcidos. Você olha, mas não consegue ver o fundo. Agora imagine esse mesmo lago quando o vento para. A superfície fica calma, quase imóvel. E pela primeira vez, o que está abaixo começa a aparecer. A vida interior funciona de forma muito parecida.
Enquanto você está constantemente reagindo ao mundo, sua mente permanece agitada. Mas quando o silêncio aparece, algo mais profundo começa a surgir. E isso não acontece de forma rápida, nem sempre é confortável. Muitas vezes, nos primeiros momentos de silêncio, surge inquietação. Uma vontade estranha de preencher o vazio. Abrir o celular, ligar a televisão, mandar uma mensagem. Qualquer coisa, menos ficar ali. Mas se você permanece, mesmo que por pouco tempo, algo começa a mudar. Você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Pensamentos que se repetem. Sensações que sempre estiveram ali, mas nunca receberam atenção. Jung acreditava que esse contato com a solidão era um dos passos mais importantes no processo de voltar para si mesmo. Não porque você precisa se afastar das pessoas, mas porque precisa se reconectar com aquilo que é seu. Existe uma história conhecida que ilustra bem esse movimento. Um homem que sempre teve uma rotina intensa, cheia de compromissos e metas, acabou sendo forçado a desacelerar depois de um período de exaustão. No início, ele tentou preencher o tempo com qualquer atividade possível. Cursos, leituras rápidas, tarefas pequenas, mas nada parecia trazer clareza. Até que, em um certo momento, ele decidiu fazer algo diferente. Não adicionou novas tarefas, apenas começou a reservar pequenos períodos do dia sem estímulos, sem distrações, sem objetivos. No começo, esses momentos eram desconfortáveis, a mente parecia inquieta, o tempo parecia lento, mas aos poucos, algo começou a se organizar. Ideias que estavam confusas começaram a ganhar forma. Decisões que pareciam impossíveis ficaram mais claras. Sensações que antes pareciam caóticas começaram a fazer sentido. Não porque ele encontrou respostas prontas, mas porque finalmente criou espaço para que as perguntas certas aparecessem. Esse é um dos aspectos mais incompreendidos da solidão. Ela não cria respostas, ela cria espaço. Espaço suficiente para que você consiga ouvir aquilo que sempre esteve tentando falar, mas nunca teve oportunidade. E quando esse espaço começa a existir, um fenômeno curioso acontece. Você deixa de sentir a solidão como ausência e começa a perceber como presença, presença de si mesmo, presença das próprias ideias, presença das próprias emoções. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Porque quando você consegue estar sozinho, sem sentir desespero, algo muito importante se fortalece. Você deixa de depender dos outros para sentir que existe. Não deixa de valorizar as pessoas, mas deixa de usar a presença delas como única fonte de sentido. E é exatamente nesse ponto que um novo movimento começa a surgir. Um movimento que não depende mais da reação externa. Um movimento que nasce de dentro. Carl Jung chamava isso de uma mudança silenciosa de eixo. Quando a energia que antes estava espalhada em expectativas externas começa a ser direcionada para dentro. E quando isso acontece, algo novo começa a se formar. Uma espécie de disciplina interna, não uma disciplina rígida, não baseada em cobrança ou obrigação, mas uma disciplina que nasce da necessidade de cuidar da própria vida interior. E é exatamente aí que o próximo movimento começa a se tornar visível, mesmo que ninguém ao redor perceba. Existe um momento em que essa presença silenciosa dentro de você começa a produzir algo novo. Não é uma explosão de motivação, não é um entusiasmo repentino, é algo mais discreto, quase invisível, uma vontade de organizar a própria vida, sem precisar anunciar isso para ninguém. Carl Jung descrevia esse momento como uma virada muito profunda, quando a pessoa deixa de viver reagindo ao mundo e começa a construir uma vida interior mais consciente. Não uma vida perfeita, mas uma vida coerente.
Até então, muitas ações eram guiadas por estímulos externos, expectativas, reconhecimento, comparação, pressão. Você fazia porque precisava acompanhar o ritmo dos outros, porque precisava mostrar resultado, porque precisava provar alguma coisa. Mas quando esse eixo começa a mudar, a motivação muda junto. Você ainda age, ainda faz escolhas, ainda constrói coisas. Mas agora, o motivo é outro. Não é mais para ser visto, é porque algo dentro de você pede movimento. Jung fazia uma distinção muito importante entre dois tipos de ação. A ação que nasce da necessidade externa e a ação que nasce da necessidade interna. A primeira costuma ser intensa, mas instável. Ela depende de aplauso, depende de validação, depende de resposta. Se ninguém percebe, parece que perde o sentido. A segunda é diferente. Ela não precisa de plateia. Ela continua acontecendo, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine uma árvore crescendo. Grande parte do que sustenta essa árvore não aparece. As raízes não são visíveis, não chamam atenção, não recebem elogios, mas são elas que determinam se a árvore vai resistir ao vento. A vida interior funciona do mesmo jeito. Quando você começa a investir tempo em pequenas atitudes silenciosas, algo começa a se fortalecer. Pequenas decisões, pequenos compromissos, pequenos cuidados consigo mesmo. Nada grandioso, nada dramático, mas extremamente consistente. Existe uma história que ilustra bem esse tipo de mudança. Um homem que trabalhava em um ambiente extremamente competitivo começou a sentir sinais claros de esgotamento. No início, tentou resolver isso fazendo mudanças radicais, cursos novos, mudanças bruscas de rotina, metas exageradas, mas nada parecia sustentar o efeito. Até que, em um momento de cansaço real, ele decidiu tentar algo diferente. Não mudou tudo, mudou apenas o começo do dia. Passou a acordar um pouco mais cedo. Não para trabalhar mais, mas para ter alguns minutos de silêncio. Começou a escrever algumas linhas simples, reflexões curtas, pensamentos soltos, ideias que surgiam naturalmente. Nada sofisticado, nada planejado, mas fez isso todos os dias, sem contar para ninguém, sem esperar reconhecimento. Com o tempo, percebeu algo curioso. Não ficou mais produtivo de imediato, não se tornou outra pessoa, mas começou a se sentir mais estável, menos reativo, menos dependente do que acontecia ao redor. As decisões ficaram mais claras, as escolhas menos impulsivas, não porque alguém ensinou um método, mas porque ele começou a criar raízes internas. E é exatamente isso que Jung chamava de disciplina interior. Não é uma disciplina rígida, não é sobre esforço extremo, é sobre constância silenciosa, sobre fazer pequenas coisas que mantêm você conectado consigo mesmo. E existe algo importante aqui que pouca gente percebe. Essa disciplina raramente chama a atenção. Ela não gera aplauso imediato. Não cria histórias impressionantes. Na maioria das vezes, ninguém percebe, mas é justamente por isso que ela é tão poderosa, porque não depende do olhar externo. Ela cresce no silêncio, se fortalece na repetição e, aos poucos, começa a sustentar toda a sua vida. Quando essa disciplina começa a se formar, um efeito inesperado aparece. Você deixa de precisar de estímulo constante para agir. Não precisa de motivação o tempo todo. Não precisa esperar o momento perfeito. Você simplesmente faz porque sabe que precisa ser feito, sem drama, sem excesso de expectativa. E quando isso acontece, algo muito profundo muda. Você deixa de agir para provar e começa a agir para construir. Deixa de agir por ansiedade e começa a agir por coerência. Mas existe ainda um detalhe muito delicado nesse ponto. Mesmo depois de construir essa base interna, muitas pessoas ainda percebem um movimento sutil acontecendo. Uma pequena expectativa, uma vontade discreta de ser reconhecido.
de receber algum sinal externo, confirmando que está no caminho certo. E é exatamente nesse momento que um dos movimentos mais silenciosos e mais libertadores começa a acontecer. Tem um momento muito silencioso depois que essa disciplina interior começa a se formar. Por fora, quase nada muda. Você continua vivendo, continua fazendo suas atividades, continua se relacionando com as pessoas, mas por dentro, algo começa a se reorganizar. Mesmo com mais clareza, mesmo com mais estabilidade, ainda pode existir um pequeno movimento interno que passa despercebido na maior parte do tempo. Uma expectativa sutil, quase imperceptível. A vontade de que alguém reconheça o que você está fazendo, de que alguém perceba o esforço, de que alguém confirme que você está no caminho certo. Não é algo dramático, não é carência evidente, é algo discreto, mais presente. Carl Jung descrevia esse momento como um dos pontos mais delicados do amadurecimento psicológico, porque é aqui que começa um movimento muito profundo. O recolhimento gradual da energia que antes era direcionada para o mundo. Quando somos mais jovens, psicologicamente falando, precisamos muito do olhar externo. Precisamos de reconhecimento. Precisamos de aprovação. Precisamos sentir que estamos sendo vistos. Isso não é fraqueza, é parte natural do desenvolvimento. O ego, no início, precisa de espelhos para entender quem é. Cada elogio funciona como confirmação. Cada aprovação funciona como direção. Mas Jung acreditava que esse estágio não deveria ser permanente. Com o tempo, a pessoa começa a construir outra base. Uma base que não depende mais do retorno imediato do mundo. E é exatamente aqui que muitas pessoas sentem um tipo diferente de desconforto. Não porque estão perdidas, mas porque estão deixando de depender de algo que sempre foi familiar. Imagine que sua energia emocional seja como um fluxo de água. Durante muito tempo, essa água esteve correndo para fora, em busca de resposta, em busca de reconhecimento, em busca de validação. Cada elogio funcionava como um retorno dessa energia, cada reação positiva, como confirmação de valor. Mas quando você começa a recolher essa energia, o movimento muda. Ela deixa de correr para fora e começa a infiltrar para dentro, como água que desce para as raízes. No começo, isso pode parecer estranho, porque ninguém vê o que está acontecendo. Não há aplauso, não há confirmação externa, mas internamente algo começa a se fortalecer. Você percebe que já não precisa tanto da reação imediata dos outros. Não deixa de gostar de reconhecimento, mas deixa de depender dele. E existe uma diferença enorme entre gostar e depender. Quando existe dependência, cada reação externa altera o seu estado emocional. Um elogio anima, uma crítica desestabiliza, um silêncio gera dúvida. Mas quando a dependência diminui, algo muda. Você continua ouvindo opiniões, continua recebendo retorno, mas já não se sente definido por isso. Jung escreveu certa vez que uma das experiências mais desafiadoras da vida psicológica é aceitar completamente quem você é. Não apenas as partes que são fáceis de mostrar, mas também aquelas que costumam ser escondidas. Quando isso começa a acontecer, o desejo constante de validação perde força. Não desaparece de uma vez, mas enfraquece aos poucos. Existe uma história que ajuda a entender esse movimento. Uma mulher que desenvolvia projetos criativos passou muitos anos esperando o retorno imediato das pessoas ao redor. Cada nova ideia era compartilhada rapidamente. Cada resultado era acompanhado de expectativa. Ela dizia que não fazia isso por vaidade, mas por insegurança. Queria saber se estava fazendo certo. Queria sentir que era suficiente. Com o tempo, começou a perceber algo curioso. Mesmo quando recebia elogios, a sensação de dúvida voltava rapidamente. Era como se nunca fosse suficiente. Até que, em um certo momento, ela decidiu testar algo simples.
Continuou criando, continuou trabalhando, mas deixou de mostrar tudo imediatamente. Guardou algumas ideias apenas para si. Desenvolveu projetos em silêncio, sem anúncio, sem expectativa de reação. No começo, isso causou desconforto, uma sensação estranha de invisibilidade. Mas com o tempo, algo mudou. Ela percebeu que o valor do que fazia não dependia mais da resposta imediata dos outros. O trabalho continuava tendo sentido, mesmo quando ninguém via. E junto com isso, surgiu uma leveza nova. Não porque deixou de se importar com as pessoas, mas porque deixou de depender da resposta delas para sentir segurança. Esse é um dos momentos mais silenciosos e mais libertadores desse caminho. Quando você percebe que não precisa provar o tempo todo, não precisa convencer o tempo todo, não precisa esperar confirmação constante. O mundo continua existindo, as pessoas continuam ao redor, mas já não tem autoridade sobre aquilo que você sente sobre si mesmo, e é exatamente nesse ponto que algo raro começa a surgir. Uma sensação de liberdade que não depende de oposição, não depende de rebeldia, não depende de afastamento. É uma liberdade discreta, silenciosa. Uma liberdade que nasce quando você deixa de viver para ser visto e começa a viver para ser coerente consigo mesmo. E quando essa coerência começa a se formar, a vida continua acontecendo, mas com outro ritmo, com outro peso, com outra direção. Porque agora, o centro não está mais fora, está dentro. Se em algum momento deste vídeo você percebeu uma sensação familiar, uma lembrança silenciosa, ou até um pensamento que parecia difícil de nomear, talvez valha a pena fazer 2 pequenos gestos agora. Primeiro, deixar o seu like neste vídeo, não como um hábito automático, mas como um sinal silencioso de que algo aqui fez sentido para você. E se você sente que esse tipo de reflexão ajuda a olhar para dentro com mais clareza, se inscrever no canal é uma forma de continuar esse caminho. Não para encontrar respostas prontas, mas para continuar observando perguntas que, muitas vezes, já estavam dentro de você, esperando para serem escutadas.